O Carlos, primeiro, eu acho que cabe ao Carlos informar, mesmo o Carlos vir aqui informar o porquê ela não está aqui presente. Porque ela não tem participado de nada, porque ela não está aqui presente. Ponto. Se ela trouxe alguma resposta por escrito ou não, então a minha solicitação, entregue para a mesa e a gente vai avaliar o momento que a gente vai ler essa resposta. Se vai ser o primeiro ponto ou não, mas que ele entregue aqui na mesa. A nossa solicitação e o que foi aprovado em Assembleia é que a reitora estivesse presente. Ela não estando presente, ele vem aqui, faz a justificativa, entrega o documento que ela deixou, parece que assinado, e daí a gente abre então para avaliação, e daí ele também está liberado, vamos segurar ele. A todas. Bom, essa questão das 30 horas, Odilde, quem transformou a luta pelas 30 horas no cavalo de batalha foi a magnífica reitora, que até hoje não nos deu um posicionamento claro sobre a contrariedade dela, sobre a impossibilidade, ou se ela é a favor das 30 horas. A gente está aguardando, pelo menos, talvez nós vamos entrar na mais longa greve da história da universidade, e a reitora vai continuar dizendo que não é contra, não é a favor e não vai se posicionar. Então, quem transformou a luta dos trabalhadores em cavalo de batalha foi a administração central. Com todo o respeito que nós devemos ter com o chefe de gabinete, Carlos, que tem estado sempre à frente, tem sido escudo, inclusive, da magnífica reitora, em todas as situações, tem ido lá para tentar, pelo menos, negociar coisas que a administração não está fazendo. Mas eu entendo que quem vai assinar ou vai negar as 30 horas não é o professor Carlos, que não vai fazer isso, é a magnífica reitora. E quem tinha que estar aqui era a magnífica reitora Carlos. Ela que deveria estar aqui, inclusive, não acreditando em Papai Noel, mas entender que ela deveria estar aqui para assinar, inclusive, a normativa, a resolução, concedendo e oficializando as 30 horas para todos os trabalhadores da universidade. É o seguinte, eu penso que quem está atrapalhando a dinâmica da Assembleia não somos nós que estamos aqui, né? Quem está atrapalhando é a Roselane, que não veio nos atender aqui. Não sei porquê todo esse receio de ficar na frente da gente, não sei porquê. Nós somos companheiros, né? Nós somos servidores públicos, docentes e administrativos. Eu não sei porquê, que na hora que as pessoas assumem um cargo, elas se distanciam daquilo que elas participam no cotidiano quando não estão no cargo, ou no cargo não, na função. E então o que está atrapalhando não somos nós. Nós estamos aqui esperando a atitude mais coerente da reitoria, que ela está presente aqui enquanto reitora. O Carlos é companheiro nosso, como todos nós aqui somos iguais a ele. Ninguém está ferindo o Carlos por dizer que a dinâmica da Assembleia é nossa. Ele pode participar da Assembleia também e interferir na dinâmica, ele pode falar. A reitora pode falar. A Dilma pode falar na Assembleia. Ninguém tem catraca de ponto eletrônico para impedir que as pessoas venham aqui e falem na Assembleia. Sim, uma questão que tem que ser levantada é que assim, bom, tem o representante de administração central que tem que ser respeitado. Bom, tem uma categoria que tem que ser mais respeitada ainda. Se tem um compromisso em Brasília, que seja mais importante do que discutir, né, o horário de funcionamento, a ampliação do atendimento, a jornada de trabalho isonômica para os técnicos, eu acho interessante, então, que o Carlos explique o que é mais importante do que o funcionamento da própria universidade, da qual a servidora pública Roselane Neckel é reitora e representante. Portanto, gostaria sim que peço que ele se explique, afinal de contas, qual é o compromisso mais importante que a própria universidade, que ela tem em Brasília. Seria interessante, porque ela já tinha um compromisso conosco, né? Havia sido uma convocação nossa, de fato, e havia sim uma necessidade de posicionamento formal e oficial da reitora. O Carlos, a gente sabe, né, como disse muito, funciona como escudo inteiro, deveria receber uma CD maior que a da Roselane, porque a minha é muito mais bucha e é bem mais gente boa. Mas assim, a gente sabe que o Carlos não vai assinar, que o Carlos não vai se posicionar, o Carlos sequer pode votar no CUM. E várias vezes o Carlos também já se comprometeu a coisas que depois ele não pode cumprir, não porque é um mentiroso, mas porque a Roselane diz não, Carlos, não tem autonomia, infelizmente não tem autonomia, infelizmente não dá para negociar com o Carlos, que é bem mais gente boa. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gosto até de ficar aqui, eu não tenho problema, for agora ou depois, eu estou em casa, estou com bons amigos aqui. O problema é o seguinte, pessoal, a reitora ela foi convocada, não foi convidada, ela foi convocada pelo Luiz Cláudio Costa para discutir o orçamento do ano que vem. Tem de apresentar essa semana qual vai ser o orçamento da universidade no ano que vem, para entrar no orçamento. O orçamento tem de ser trabalhado até dia 5 de julho. Então, assim, eles têm de apresentar as demandas. Então, ela foi lá apresentar as demandas, mas ela me deu uma procuração aqui
para mim falar sobre 2 temas e ela assinou. E eu estou com essa procuração aqui representando ela. Então, assim, se vocês acharem por bem, eu posso apresentar a lei. Caso contrário, eu posso entregar também, não tem problema. E aí vocês decidem, podem ficar bastante à vontade. Eu até pedi para incluir o segundo ponto, que seria a EBSER, que eu acho que ela tem que ter um posicionamento em relação à EBSER. Então, tem 2 memorandos aqui. Um memorando em relação às 30 horas, qual vai ser o encaminhamento que está sendo feito pela reitoria, e o segundo da EBSER. Se vocês acharem por bem, eu posso ler. Se não, passa para ele. Ao comando local de greve dos servidores técnicos administrativos em educação da UFSC. Assunto: jornada de trabalho na UFSC. 1. A luta pela redução da jornada de trabalho tem várias frentes no movimento dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e também em outros países do mundo. Há estudos que mostram que jornadas menores podem ser mais produtivas, gerando melhor qualidade de vida para os trabalhadores. Compreendemos que esta é uma questão política e histórica, uma bandeira de luta de muitos trabalhadores e trabalhadoras a nível nacional e internacional. 2. Porém... Mas é engraçado. Porém, no caso da jornada de trabalho nas universidades públicas brasileiras, não se pode crer que reitores ou reitoras individualmente possam estar acima da legislação em vigor e do entendimento de órgãos de controle. Em outras palavras, não é possível hoje implantar regime de 30 horas semanais para todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras de uma universidade federal no Brasil. O que a lei permite são os turnos de 6 horas, em casos bastante específicos, descritos no Decreto 1590, de agosto de 95, e no Decreto 4836, de 9 de setembro de 2003. 3. Essas questões estiveram sempre presentes em todo o diálogo realizado em vários momentos nos últimos 2 anos. Apontamos essas questões quando participamos de assembleias promovidas pelo sindicato, nas reuniões de trabalho com o grupo Reorganiza UFSC, nas reuniões com os representantes do sindicato e do comando de greve de 2012 e de 2014. Em 27 de maio de 2014, criamos uma comissão de avaliação administrativa, técnica e jurídica da proposta da resolução entregue ao gabinete da reitoria pelo comando local de greve. Tal documento versa sobre a jornada de 30 horas e a distribuição e movimentação dos técnicos administrativos em educação, TAEs. A análise preliminar da comissão indicou problemas de natureza jurídica e, por isso, seus questionamentos pontuais foram encaminhados para análise e manifestação da Procuradoria Federal, para que possamos realizar um diálogo sobre a proposta com o devido amparo legal. 4. Consideramos importante realizar estas ponderações para esclarecer e reafirmar mais uma vez que não cabe à reitora a decisão de implantar ou não as 30 horas, porque nosso regime jurídico é único, com validade em todo o território nacional. Tampouco se pode tomar qualquer decisão antes de um amplo debate com a comunidade universitária, para que tenha respaldo político e jurídico. A UFSC está aberta das 7h30 às 22 horas diariamente. Poderia ser melhor? Poderia. Sobretudo se tivéssemos mais técnicos. Hoje temos um total de 3.457 vagas para técnicos administrativos em educação, das quais 3.109 são ocupadas e 348 estão sendo preenchidas por meio de editais de concurso já em andamento. Porém, enquanto o número de estudantes na UFSC cresceu 42% entre 2002 e 2011, o número de técnicos cresceu apenas 4%. Há um déficit real que tem nos levado a diversas negociações com o Ministério da Educação, de modo que possamos ter um quadro mais equilibrado, melhorando o atendimento de nosso público. Sim, último ponto. Acreditar ou fazer acreditar que basta uma assinatura da reitora para resolver questão tão complexa é reduzir a dimensão do que está em pauta. Qualquer alteração da jornada de trabalho precisa ter respaldo legal e apoio e compreensão das outras categorias que também compõem a comunidade universitária. Sabemos da importância desse debate, tanto que o propusemos ao Conselho Universitário em 2013. Compusemos uma comissão para fazer o dimensionamento de pessoal e estudar com profundidade a organização administrativa e a carga horária da UFSC. Mas, ao contrário do que insistem em afirmar, não citou, a implantação das 30 horas, bandeira nacional da categoria dos tais em greve, não depende das reitoras.
Por outro lado, assinar um documento sem validade jurídica pode trazer prejuízos financeiros aos próprios técnicos, como, aliás, já ocorreram em outras instituições, com responsabilização jurídica, e é o que não desejamos aqui na UFSC. Aguardemos, pois, o parecer da Procuradoria e sigamos rumo a uma discussão franca e responsável com a Universidade Pública sobre um tema que interessa a todos e a todas. Atenciosamente, professora Rosalane Neto, reitora. Houve reunião do Conselho Diretor do HU. Estava presente na comissão de representante discente do curso de Medicina a estudante Laís C. Krasniak e, em forma de ouvinte, a estudante Bruna Veiga de Moraes. Haviam duas pautas relacionadas à IBSER. Uma colocando uma comissão solicitada pela vice-reitora Lúcia Helena Martins Pacheco para realizar diagnóstico do HU, desrespeitando a comissão já tirada no CUM para o mesmo fim, e outra pauta de solicitação de inclusão da discussão da IBSER no próximo CUM. Antes de realizar a discussão da comissão paralela tirada no CUM, a diretoria do HU apresentou uma sequência de slides, que foi anexado nesse informe, com dados a respeito do quadro de funcionários, leitos e gastos do hospital. Iniciou-se, então, uma sequência de falas sobre a necessidade de adesão à IBSER pelo Paraná, Lúcia, a vice-reitora, Eliane e demais, visto que após a negociação da vice-reitora com a empresa, a mesma prometeu reabrir os leitos fechados e aumentar o quadro de funcionários, justificando que só com a adesão da empresa isso seria permitido. Além disso, segundo a diretoria do hospital, o sistema utilizado é ultrapassado e não dá conta da parte de ensino e pesquisa do hospital, sendo necessário que o hospital comece a usar o AGHU. Porém, apenas os hospitais com gestão pela empresa podem usar esse sistema. Falaram que após insistir muito, a empresa concordou em ceder o sistema, porém sem treinamento e sem técnicos para efetivá-lo. Tornou-se mais uma razão para aderir. Para realizar o diagnóstico do hospital, irão usar os próprios critérios usados pela IBSER, argumentando que isso facilita os próximos encaminhamentos e que os modos do diagnóstico solicitado atualmente pela IBSER é mais resumido. Lúcia disse que terá que chamar uma reunião da comissão tirada pelo CUM de qualquer forma. Entra na discussão de que a comissão não funcionou por conta das discussões ideológicas de quem é contra a IBSER. Então defende a necessidade de esclarecer que a IBSER não é privatização e outras questões que acredita estarem distorcidas. Diz também que nessa reunião pedirá aos contrários à adesão que em 30 a 45 minutos se manifestem, dando uma solução para a reabertura dos leitos fechados sem a necessidade de adesão à IBSER. Independente disso, a discussão deve ir logo para o Conselho Universitário. Em um momento chega a dizer que pode haver um debate ou outro, mas isso não deve ser impeditivo para que se resolva logo a situação. Houve pedido de Lúcia para que o HU e o CCS, e aqui é fala dela, esclareçam a comunidade universitária de como a IBSER é boa e como a adesão é necessária. Para maquiar as reais intenções da reitoria do Conselho do HU, a inserção de pauta do CUM será, daí abre aspas de novo, reabertura de leitos fechados do HU para atendimento exclusivo ao SUS. Fecha aspas, criando a sensação de quem é contrário à IBSER é contra essa reabertura. Tanto Lúcia quanto o coordenador do curso de Medicina, Maninho, mostraram sua preocupação com a movimentação dos estudantes e técnicos contrários à IBSER. Disseram que sabem que retomar o assunto vai dar trabalho. A exemplo do comando de greve que foi para o FPR impedir o Conselho Universitário de discutir a pauta. Dessa forma, foi votado por maioria a carta de solicitação do Conselho Diretor do HU à reitoria que paute essa discussão no CUM com caráter de urgência para que se resolva logo a situação, que, como citado anteriormente, está condicionada à IBSER. Então, isso eu estou dando um informe de uma reunião que teve na semana passada. Que essa não é a solicitação da categoria. Isso tendo em vista que não é adequado afirmar que o cargo tradutor-intérprete em Libras presente no atual PCCETAI como de nível de classificação D, pois existe o cargo para tradutor-intérprete nível de classificação E, ressaltando que cargo intérprete de linguagem de sinais nível de classificação D é equivocado por utilizar termo inadequado para se referir a Libras, de sorte que a Lei 10.436 de 2002 já reconhece que se trata de uma língua de fato e não de uma linguagem. Dessa forma, o termo linguagem de sinais é obsoleto e não se sustenta face às investigações atuais sobre a Libras.
O que a categoria deseja é que a administração central, o MEC e o MPOG entendam que a universidade necessita de profissionais altamente qualificados para atender professores e alunos surdos e, desse modo, ratifique e reconheça a legalidade da contratação de profissionais no cargo tradutor e intérprete nível E. Portanto, os servidores técnicos administrativos em educação desta universidade acreditam que não há necessidade de qualquer alteração na Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre o PCC-TAI, no que tange ao cargo de tradutor e intérprete em classificação E, pois reiteramos que este já contempla o tradutor e intérprete, onde pode-se incluir o par linguístico Libras-Português. Assim sendo, não há argumentos que justifiquem e pode-se incluir, não há argumentos que justifiquem a designação de um cargo de tradutor e intérprete de Libras como distinto dos tradutores e intérpretes de outras línguas. Obrigada. Eu quero me falar um pouco sobre o material que veio da professora Roselane. Tem um filósofo grego, se não me engano, Demóstenes, que diz: aquele que está parado no meio do rio está a favor do rio. Está parado, está a favor do rio. Por isso que a posição da professora Roselane e do professor Paraná, ao dizer não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, está a favor da MCR. Quando, em uma oportunidade, o nosso hospital ficou sem emergência, não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, esse estado inteiro se mobilizou. A direção do hospital estava na RBS, na Record, nos jornais, barará, o estado inteiro militando pela abertura da emergência, explicando por que não tinha emergência. Então, por quê? Se um mísero reitor nesse país se colocasse contra a MCR, nós já teríamos uma incomodação nacional. Agora imagine você se a nossa reitora se levantasse em rebelião e se reunisse com os prefeitos desse estado, e se reunisse com os vereadores de cada município, e se reunisse com os deputados federais, com os senadores, com os deputados estaduais, e falasse com o governador, e aparecesse na televisão todos os dias, no rádio, em tudo que é lugar, porque esse é um tema que chama a atenção. As ambulâncias de todo o estado chegam todos os dias. As pessoas vêm para o HU, não tem outro lugar para ir. Aí o governador Raimundo Colombo recebeu a presidente da sexta-feira, recebeu 500 milhões de reais. E a nossa reitora tinha que estar lá do lado dizendo, queremos também no nosso HU. Então quando vem e dizem, vocês não querem observar, deem as soluções, está dada. Está dada desde há anos. Mobilizar esse estado. Imagine o estado de Santa Catarina, um dos mais ricos do país, levantado em rebelião. Prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governador. Vocês acham que isso é impossível? Não é. Não é. Fizeram uma bagunça aí contra os índios, porque os índios estavam impedindo a quarta ponte. O hospital também é sério, então vamos fazer essa bagunça também. Então, pessoal, essas posições são posições covardes. Infelizmente, covardes. Nós tínhamos outra expectativa com relação a essa administração. Covardes. Tanto com relação ao IBSER, quanto com relação às 30 horas. Se tivesse um mísero reitor naquela Andifes do capeta, que fosse contra, que fosse a favor das 30 horas, teríamos também uma movimentação nacional. Não há nenhum. Nós vivemos esse momento, infelizmente, na nossa realidade, na nossa conjuntura. Não há nenhum com coragem para enfrentar isso. Então cabe a nós fazer a luta. Aí quando vem a presidente e diz, não é agora na Copa o momento da luta, ora, por favor, é agora. Ou então ninguém aqui sabe fazer política. Não é? Nós sabemos fazer política, eles sabem fazer política, nós sempre fizemos isso. Eu me lembro na Copa de 70, eu tinha 10 anos e se fazia política naqueles dias, e era ditadura militar. Então, companheirada, a questão é essa, o que nós temos que dizer para a nossa reitora é isso. Querida, posicione-se. Esse papinho mosca aqui não, sabe, já basta para nós. Então, se a reitora quer uma solução, a solução está dada. Se mexa, se
da luta nesse país. É isso que nós esperamos dessa reitora. E é essa luta que nós temos que trabalhar. A gente teve aqui a leitura da posição da nossa reitora, né, Rosalane Neck, assinada no dia de hoje, né, o dia que ela infelizmente ela não está aí, mas ela conseguiu assinar hoje de manhã, provavelmente foi de madrugada, né, mas ela conseguiu fazer a assinatura ela conseguiu fazer a assinatura desse documento hoje, ainda, né, dia 10 de junho, né, o ofício, a menos que ela assinou já com alguns dias de antecedência, mas o ofício está datado no dia de hoje, provavelmente está fazendo assinatura hoje, assim como ontem, quando a gente foi questionar se a reitoria vinha estar presente na Assembleia, a resposta foi mais ou menos a mesma resposta do Paraná com relação a EBSER, né? Nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, a gente não sabe se ela vai, talvez ela vá, talvez ela não vá, talvez ela vá para Brasília, parece que chegou uma convocação urgente. No exato momento que a gente entrou no gabinete, veio uma convocação de Brasília, provavelmente a presidência da Andites ligou, olha, venha para cá que a gente precisa decidir um orçamento que vai ser, tem até o início de julho para ser decidido, mas tem que ser decidido amanhã, porque a gente sabe que você precisa vir para cá e precisa de uma desculpa para não estar frente a frente com os técnicos administrativos de educação da tua universidade. Porque afinal, Tocantins, Sergipe, eles não puderam avançar com relação às 30 horas, é tudo um sonho, é tudo falácias espalhadas pelos técnicos administrativos da educação, pelos comandos locais de greve, eles estão mentindo. As reuniões que já aconteceram nesses conselhos universitários também é uma mentira, é um sonho, alguém sonhou e ainda filmou esse sonho, deve ser uma tecnologia nova, afinal nenhum reitor foi capaz de avançar com relação às 30 horas, é mentira, o papai MEC vai chamar e vai dar um puxão de orelha, porque com certeza é um sonho devido à pressão dos técnicos administrativos da educação. Agora vem, não sei como, mas vem um ofício mágico também aqui dizendo: a gente resolveu falar sobre as 30 horas, mas espere lá, a gente também vai falar sobre a EBSER. Por que vamos falar sobre a EBSER? Porque eles sabem o deslize que cometeram, eles sabem que no conselho diretor do HU, onde tinha 2 estudantes de luta, 2 estudantes vinculados aos movimentos sociais, foi falado claramente: vai ter EBSER, vai ser nos próximos dias. E vamos manter a comissão de faz de conta. Foi isso que foi dito. E daí, para manter a comissão de faz de conta, para impedir a mobilização dos técnicos, se tenta postergar. E ficou claro naquela reunião do Conselho Diretor da HU, que ele não estava presente, mas ele teve aqui o relato lido. A gente teve a oportunidade de conversar com os companheiros que estavam lá, as companheiras, mulheres de luta. Elas colocaram que vai ser esperado o final da greve, é isso que eles estão esperando. Não vai chegar nenhuma pauta no Conselho Universitário quando a gente estiver em greve, a gente sabe porque a gente incomoda muito, porque a gente é de luta, porque a gente está aqui para mostrar que não vai passar EBSER e que a gente quer 30 horas. A gente sabe que todas as falácias ali no ofício são falácias. Bem por isso que nós, técnicos administrativos de educação, estamos até cansados, de novo, e vai vir dar a resposta, a gente sabe qual vai ser a resposta. A gente sabe que a resposta vai ser não, muito pelo contrário, a gente não pode resolver as 30 horas, só pode em nível nacional, é só isso que é apontado pra gente. E a gente sabe que isso é mentira, e a gente sabe que, assim como a questão do adicional noturno é uma questão política dessa universidade, não é uma questão meramente técnica. Porque se quisesse, essa reitoria, ela não tinha cortado o adicional noturno, assim como foi cortado na gestão do Prata, porque foi lá que começou. Em 2011 a gente escalou, bem por isso que essa prática continuou. Então é bem por isso. A gente errou em 2011, a gente não pode errar agora em 2014 e não podemos continuar errando. A gente tem que mostrar a força do nosso movimento assim que a gente continua mostrando. Uma companheira nossa estava relatando que veio uma moça, que a filha dela era autista, e ela veio conversar com o pessoal que estava ali fora porque ela queria dizer que ela está há mais de 8 meses tentando conversar com a reitora para ver as questões de acessibilidade e que ela precisava da nossa ajuda porque o único jeito de ser recebida pela reitora é tocando bumbo e entrando no gabinete. Então eles vieram pedir a nossa ajuda. E é assim, é justamente isso, uma reitoria que não quer ouvir, ou se quer ouvir, ouve e diz assim: a sua posição é a minha, não como se eu mudei de posição, mas a tua posição virou a minha. E foi justamente essa resposta com relação aos intérpretes. Então sim, a gente tem que fazer a luta, a gente está pronto para fazer a luta, a gente não pode arraigar, a gente não pode
deixar de lutar, a gente tem que avançar, e é bem por isso que a gente está aqui, é bem por isso que a gente está fazendo essa discussão. Obrigado. Como grevistas, metroviários, motoristas, todavia a nossa trincheira é aqui a UFSC. As nossas autoridades, ao meu ver, morreram intelectualmente. Hoje não passam de cadeiras ou vagas de estacionamento com nome que se esconde atrás de um cargo, que possui uma imagem de autoridade que só vale para alguns, menos para o Estado. A suposta UFSC que a gente queria, ao meu ver, está morta. E isso não é motivo de luto. É um caminho que se abre, convidando a gente a tomar o poder nessa universidade. Eu considero que a gente, enquanto técnico, paulatinamente vai desrespeitar esse castigo das 40 horas, porque é uma lei que não vale para todos, é uma chibata que é colocada sobre quem está em estágio probatório, e se for necessário dizer a todos e todas que isso é uma lei injusta, tem que se lembrar que uma lei que não vale para todos é uma lei que pode ser desrespeitada. Pode dizer isso para a Roselane, Carlos, Hélio Rodato, de 4 Júnior, não vou respeitar essa lei da chibata das 40 horas. E se quiser me punir, que puna. Serenamente eu vou aceitar o castigo. E se eu for para a rua, eu presto concurso e volto como técnico, e volto como docente, e esfrego na cara da Roselane que ela não é digna de ser eleitora dessa universidade. Diz o seguinte, a UFSC, o que queremos? Queremos quem, cara? Quem é o sujeito da frase? O sujeito aparece oculto. Vamos descobrir quem é o sujeito. A reunião da HU, essa em que a Lúcia manifestou que tem que passar de certo desesperadamente, é engraçado porque, tão logo terminou a reunião, antes dos companheiros que estavam na reunião, eu recebi um comunicado dos meus amigos do Rio de Janeiro, vejam só aonde vão os contatos, informando que a UFSC ia passar a HU de qualquer, ia vender o HU, entregar para ele certo de qualquer jeito, não interessa como. Como que isso chegou no Rio de Janeiro? Não sei, mas vejam as redes de comunicação, tá certo? Só que nessa reunião, vamos pensar como o inimigo pensa. Nessa reunião, a mesma vice-reitora Lúcia disse o seguinte, ó, como nós vamos passar o HU? Esse pessoal foi até para o Paraná, não viu o que eles fizeram? Então, parece que é uma pista de como não deixar passar o certo. Basta ver como pensam os nossos oponentes. Pensemos o seguinte, ó, a Helene, como costumeiramente fez uma fala brilhante, afirmou o seguinte, ó, quem fica parado no Rio está a favor do Rio, não se posiciona, é covarde. A sua análise talvez tenha problemas, será que é só covardia? Porque não se posiciona com relação a EBSER, não se posiciona com relação aos tentados, tudo joga para Brasília. Não, tem que ter um decreto. O decreto do Lula não basta, tem que ter um decreto específico para a UFSC, talvez. A EBSER é uma questão nacional, o MEC já disse que tem que passar. Peraí, então por que tem que aprovar no CUM? Se já passou? Já passou e a gente não descobriu? Até onde eu lembro, a UFSC tem que aderir voluntariamente a EBSER ou não. Não se posiciona, será que é covarde? A meu ver, se posiciona sim. E vejam como se posiciona. Primeiro, irresponsável, incompetente. Digam o termo que quiser, um gestor péssimo. Mas você sabe o que eu queria dizer. A irresponsabilidade administrativa de um gestor que não se posiciona diante da sua comunidade, ao qual ele deveria, em hipótese, representar, é latente. Não quer se posicionar a respeito das questões que são sim decisão interna. São sim decisão interna aderir ou não a EBSER? São sim decisão interna alterar o regime de trabalho sem alteração legal, porque é poder discricionário de uma autarquia federal, não tem nada a ver com autonomia universitária. Qualquer autarquia federal pode fazer isso, determinar o horário de funcionamento. O horário de funcionamento está expresso no memorando, respondendo no memorando, é uma incompetência também administrativa, informando que funciona das 7h20, não das 7h30, está errado. Na verdade funciona 24 horas, porque tem um AU, ainda não conseguiu entregar. E que sim, pode sim adaptar as 30 horas em turnos ininterruptos, compete ao gestor. Está escrito no decreto, não precisava nem consultar o CUM, poderia mandar um memorando, como faz todo ano no horário de verão, e ninguém é processado. Aliás, o processo do IFSC, quem abriu foi a UFSC. E digo mais, os reitores processados, ai meu CPF, ai desespero, pelo amor de Deus, ninguém foi condenado. Processar, eu posso vir aqui processar todo mundo loucamente. Alguém foi condenado? Não, ninguém foi condenado. A única decisão do Supremo a respeito das 30 horas é, sim, pode, compete ao gestor.
Mas o que mais que compete ao gestor? Ser responsável com a comunidade, não com a comunidade universitária. O maior hospital do estado depende de diversas cidades do interior, depende da vida de pessoas, é a vida de pessoas, depende disso. Não fica só parada. E aí que eu entro na divergência com o companheiro Elane. Não fica paradas, não estão paradas no rio. Estão empurrando o rio para frente. Esse é o ponto. Por quê? Porque não se intimidam em mentir. O que estou falando sobre agora é uma grande mentira. Não tem nenhum dado, porque essa comissão não entrega nenhum dado, que o Luciano está na comissão pode dizer, se recusam a entregar os dados, de aonde, final de contas, está faltando recurso, está faltando médico, está faltando tudo, mas ninguém mostra onde é que falta. Mostrar uma ausência é muito fácil. Por que não consegue? Não consegue também dizer, eu não sei quais setores que podem falar. Mentira, nós temos dados. E os dados que estão nesse memorando são mentirosos. Os dados que ela tirou do organismo, o organismo está fazendo uma denúncia à terceirização, não uma falta de técnicos. E ela entendeu isso. É mentira! É mentira! Não estão só deixando o rio passar, estão empurrando o rio. Mas lembrando Brecht, sempre lembrando Brecht, se o rio violento é oprimido pelas suas margens, quando ele estoura, não pode ser chamado de violento. Depende da gente. E a universidade que eles querem é a Universidade do MEC, a universidade que vai vender essa universidade, a universidade que não atende a população na assistência do hospital, a universidade que se recusa a atender os usuários no período noturno, é a universidade não isonômica. Depende da gente mostrar que a universidade que nós queremos é a nossa universidade.